Shalom, meus queridos irmãos, graça e paz, aleluia. Aqui pastor Ilmar Sater César, falamos ao vivo de Caldas da Rainha, aqui no oeste de Portugal, né? Estamos aqui na igreja ADEFE, Assembleia de Deus Fogo para a Europa, fundada e dirigida pelo pastor Abraham Robson Ferreira. São 13 anos aqui de ministério, mais de 30 igrejas espalhadas em mais de 9 países pelo mundo afora, né? Em vários continentes. E está crescendo, a igreja segue caminhando. Estamos gravando aqui, meus queridos, as aulas pelo Centro de Excelência da Educação Cristã, que é o seminário da ADEF, e também pelo nosso Bereshit, que nós fundamos no Brasil em 1992. Esse seminário teve aula presencial até o ano de 2019. Depois da pandemia passou para o virtual. Hoje está tudo aí no online. Se você quiser cursar conosco, basta acessar nosso canal aí e procurar nos contatar para ministrar, para você cursar algum dos nossos estudos. Lembrando que nossos estudos são bíblicos. Nós estamos mais preocupados em trabalhar a Bíblia Sagrada. Teologia, menos. Bíblia, mais. Estamos ministrando as aulas de especialização bíblica no livro de Levítico. Levítico, chamado no hebraico de Vaikra. E ele chamou, que depois que inaugurou o tabernáculo dia 1º do mês 1º do segundo ano depois de sair do Egito, foi chamado então os sacerdotes para saber como eles iam oficiar, como eles iam ministrar. Então esse aqui, o livro de Levítico, nos seus 27 capítulos e 859 versículos, ele vai tratar exatamente disso, nas suas 11.950 palavras, com as suas 44.795 letras hebraicas, vai tratar disso, como trabalhar e operar aqueles 7 equipamentos que Deus havia revelado a Moisés para colocar no altar, para colocar no tabernáculo, né? Então isso tudo vai tratar disso aí. Nós estamos trabalhando no livro de Levítico, já passamos aí por algumas matérias, matéria de Levítico, nós já estamos caminhando para mais uma matéria. Vamos falar hoje de animais puros e impuros, Levítico capítulo 11, né? Interessante que foi parar logo no 11, né? Essa questão de animais puros e impuros, né? Porque o 11 tem a ver com desgoverno, com uma coisa inacabada, né? O 11 é o caos, o 12 é perfeito, o 10 é perfeito, o 11 é no meio do caminho. Então, exatamente no capítulo 11, aparecem os quesitos do puro e do impuro, né? Vamos lá então, quais são os animais, quais são os quesitos para o animal ser puro? Se o animal for terrestre, tem que ter unha fendida e ruminar. Aí você tem alguns casos de exceção. O camelo rumina, mas não tem unha fendida. O coelho do mesmo modo. A lebre do mesmo modo. O porco já é o contrário. O porco ele é impuro porque ele tem a unha fendida, mas ele não rumina. Enquanto o camelo, o coelho e a lebre rumina, mas não tem unha fendida, o porco é o contrário. Essa carne desses animais não podia comer, nem tocar, eles eram imundos. Se fosse questão de peixes, animais das águas, dos rios, tinha que ter barbatanas e escamas. Que não tivesse barbatana e escama, não podia comer da carne nem tocar. Era abominação. Dos animais que voavam, das aves, dos alados, né? Tudo no capítulo 11, você não dá detalhe, mas ele fala quais não poderia comer. E eu comparei as duas listagens, que tem uma listagem no capítulo 11 de Levítico, e uma listagem no capítulo 14 de Deuteronômio. Enquanto Deuteronômio apresenta 21 tipos de aves, o Levítico traz 20. A diferença de uma ave a mais aí. Águia tem nos dois, abutre ou quebrantoso, é o nome que é dado no Deuteronômio, é a mesma coisa. Búteo ou águia marinha, é a mesma coisa lá em Deuteronômio. Falcão ou milhano, é também aí chamado de falcão no Deuteronômio. Milhano, também chamado assim no Deuteronômio. Corvo é a mesma coisa nos dois. Avestruz, o mesmo no 2. Mocho, em Levítico, é coruja no Deuteronômio. Gaivota é a mesma coisa nas duas, nas listagens. Gavião, a mesma coisa. Bufo é chamado de mocho em Deuteronômio. Corvo marinho, o mesmo nome em Deuteronômio. Ibis, que é um tipo de ave também, nas duas listagens é igual. Cisne em Levítico, gralha em Deuteronômio. Pelicano nas duas também. Tudo animal
impuro, ave impura. Abutre lá e cá, cegonha também nos dois, garça nos dois, polpa nos dois, morcego nos dois. Tudo animal impuro. E o animal que tem em Deuteronômio, que não tem em Levítico, é a sor. Lembrando que o nome desses animais, eles não, os maiores especialistas em aves no mundo, não conseguiram discernir bem, porque muitas são espécies extintas, né? Não tem mais. E lembrando que essa orientação para Moisés está dando ela no deserto. Nós estamos no ano 1445, então eles estão sendo orientados de aves que eles iam encontrar em Canaã, que tinham por ali ou que iam encontrar em Canaã, nas cidades que eles iam dominar, né? Várias dessas palavras, dessas aves aí, desses vocábulos, só aparecem aí. São rapaques legômenas, são palavras que só ocorrem uma vez. Algumas ocorrem mais vezes, mas a grande maioria delas ocorre uma vez só. São muito difíceis de localizar. Águia, por exemplo, é o hebraico nesher, aparece 26 vezes no Velho Testamento. Abutre é pérez, só ocorre 2 vezes, aqui em Levítico e Deuteronômio. Bute ou águia marinha é a palavra adenia. Adenia, só ocorre 2 vezes aqui em Levítico e Deuteronômio. Daá é milhano, é a mesma palavra nas 2 listagens. Falcão é aí, aí é a mesma palavra para falcão. Corvo é orev, orev é a mesma, aparece 10 vezes no Velho Testamento. Avestruz é bate e aná, bate e aná, aparece 8 vezes no Velho Testamento. Mocho ou coruja é tarremas, só 2 vezes, aqui em Levítico e Deuteronômio. Gaivota é shahaf, só aparece 2 vezes, aqui em Levítico e Deuteronômio. Levítico 11, Deuteronômio 14. Gavião é nets, aparece 4 vezes no Velho Testamento. Bufo ou mocho é kos, essa aparece 33 vezes, mas 30 vezes que essa palavra aparece quer dizer copo. Não é bem que tem a ver copo com um animal chamado mocho ou bufo. Corvo marinho é o xalaf, só aparece 2 vezes, Levítico 11, Deuteronômio 14. Ibis é o e a neshuf, 3 vezes no Velho Testamento, aparece mais uma além daqui em Isaías. Cisne ou gralha é o tineshemet, aparece 3 vezes, aqui, ali e mais uma vez. E pelicano é o caate, só aparece 5 vezes no Velho Testamento. Abutre, haram, só 2 vezes, aqui em Levítico 11, Deuteronômio 14. Cegonha é a hassidá, aparece 6 vezes. Garça é anafá, só 2 vezes, em Levítico 11, Deuteronômio 14. Polpa é duquipá, ou duquifate. Duquifate só 2 vezes, aqui em Levítico 11, Deuteronômio 14. Morcego é atalefe, só aparece 3 vezes, 2 aqui, mais uma em Isaías. O animal inseto impuro era aquele que voa, tinha que voar e ter 4 pés, seria abominação. Mas era puro se as pernas traseiras fosse mais comprida que a dianteira para saltar. Se o inseto saltasse, como o grilo, por exemplo, né, o gafanhoto, que alimentava, João Batista alimentava de mel silvestre e gafanhoto, era puro. Mas se ele tivesse as pernas do mesmo tamanho, era impuro. Você imagina bem que o sacerdote tem que ficar 5 anos treinando essas coisas para saber que tudo ia nele. O sacerdote tinha que dar o veredito se é puro, se é impuro, se tinha lepra na casa, se não tinha. Ele era como se fosse o doutor, tudo. Tudo era resolvido por ele. Aí cita também agora os animais, insetos puros. A locusta, arbé, 24 vezes no Velho Testamento. O gafanhoto chamado saleam, que é uma palavra que só aparece aqui, nesse livro de Levítico, mas em lugar nenhum na Bíblia, é o rapax legômena. Grilo, que é a palavra hargol, só aparece aqui também, é um rapax legômena. Gafanhoto, outro nome para gafanhoto, tem mais de 10 nomes para gafanhoto na Bíblia, no hebraico. Hagav, aparece 5 vezes no Velho Testamento. Isso não pode nem tocar no cadáver dele. Imagina você encontrar e tocar num bichinho desse, você está impuro. O Levítico 11 ainda, animal quadrúpede que anda na planta dos pés, é imundo. Tocar ou levar o cadáver, você fica impuro.
E qualquer enxame de criatura também era impuro. Então você tem a doninha, que é o rolete, é impuro, só aparece aqui em Levítico 11. O rato chamado arbar, 6 vezes no Velho Testamento também é impuro. Lagarto, que é o tsav, aparece 3 vezes no Velho Testamento, é impuro. O geco, que é a palavra anaká, é uma palavra que só aparece também aqui nesse local, mas em lugar nenhum. Então, seria abominação esses meninos, esses enxames aí que andassem sobre o ventre, que andassem sobre 4 pés, ou que tivesse muito pé. Qualquer enxame que tivesse muito pé, ou andar sobre 4 pés, ou andar sobre o ventre, era impuro. Desse aí tem o crocodilo da terra, que é chamado de carrá, aparece aí muitas vezes, né? Mas como animal só aparece uma vez aqui no Levítico 11. A lagartixa, que é a letaá, que é uma palavra que só aparece aqui no texto de Levítico 11. O lagarto da areia, que é o romés, é também a palavra que só aparece aqui, chamada rapax legomena. O camaleão, que é o taneshmet, aparece aí 3 vezes no Velho Testamento. E se eles caírem mortos sobre um vaso de madeira, uma veste, uma pele, um pano de saco, qualquer instrumento, ou na água, isso aí imundo até a tarde. Se caísse num vaso de barro dentro da casa, tudo naquela casa seria imundo. Tinha que quebrar o vaso de barro. Todo o vaso, com alimento cozido na água, todo o líquido que se bebe seria imundo. E se caísse no forno, no fogareiro de barro, tinha que quebrar e tinha que ser imundo. Se caísse na fonte ou cisterna de água, aí podia ser limpo, porque a água passava e seguia, né? Aí podia ser limpo. Se caísse sobre semente de semear, era limpo. E se deitasse água na semente, impuro. E o cadáver deles tinha que, se tocasse naqueles cadáveres, a pessoa era considerada impura. Fica na paz, tchau, tchau.